Olá a todos, meu nome é Fernando Fidelix Nunes. Neste vídeo falarei com vocês sobre um clássico da linguística, Linguagem, Escrita e Poder, escrito por Maurício Guinerri. Antes de fazê-lo, gostaria de pedir que vocês se inscrevessem no canal e deixassem um like no vídeo, pois isso nos ajudará muito neste projeto. Temos como objetivo, por meio deste canal, além de difundir os projetos e trabalhos artísticos do Movimento A Pena Capital, fazer uma grande playlist de obras clássicas do pensamento humano, passando por várias áreas, como linguística, literatura, crítica literária, educação, sociologia, filosofia, história, psicologia e assim por diante. Então, para conseguirmos consolidar esse projeto, o apoio de vocês por meio da inscrição será muito bem-vindo, tá bom, gente? Bem, Linguagem, Escrita e Poder teve sua primeira edição publicada em 1985. E aqui cabe uma pequena observação, né? É muito difícil encontrar informações sobre Maurício Guinerri. Eu confesso que eu fiz uma pesquisa no Google, a biografia dele não é tão fácil de se encontrar assim. As informações mais precisas que eu encontrei é que ele é um pesquisador ítalo-brasileiro, né? Então, essas foram as grandes informações. Ele, apesar desse mundo da internet, não tem tantas informações sobre ele de maneira muito clara na internet, né? Então, se você até souber onde encontrar, gostaria de pedir que vocês deixassem nos comentários do vídeo, né? Porque eu confesso que eu tive muita dificuldade para encontrar informações precisas e confiáveis sobre ele. Inclusive, procurei na plataforma Lattes, não encontrei. Fiz uma boa pesquisa aí sobre o Maurício Guinerri, não encontrei informações muito precisas sobre ele. Mas ele indiscutivelmente deixou esta obra que se tornou um grande clássico na discussão da relação dialética que existe entre linguagem e poder, né? E ele vai abordar isso a partir de aspectos históricos, linguísticos, políticos, psicológicos e antropológicos nas sociedades humanas, passando desde a antiguidade até o final do século XX, né? Alguns termos, né, se a gente considerar que a obra é de 1985, algumas considerações estão relativamente desatualizadas. É importante que isso fique claro para vocês. Por exemplo, ele vai falar do termo literacy. Ele não vai tratar de letramento, né? Como vimos, né, no vídeo. Se você ainda não assistiu ao vídeo, recomendo que assista, que é o vídeo do canal. Letramento, um tema em 3 gêneros, um clássico também da Magda Soares. Ela já aborda essa questão do letramento e ela fala que foi justamente aí no final dos anos 80 que ficou consolidado o conceito de letramento. E esse livro ele costuma ser muito utilizado nas aulas de introdução à linguística, ajudando muitos estudantes, pesquisadores iniciantes a entender melhor essa relação. E é muito comum os professores de introdução à linguística pedirem esse livro em seminários, devido ao seu caráter relativamente didático, e conciso, objetivo e amplo também sobre essa relação entre linguagem, escrita e poder, né? E aí eu vou falar com vocês alguns tópicos. Nesse livro ficou ainda mais atualizado, vamos dizer assim, ainda continua bem atualizado, principalmente o primeiro capítulo. O livro tem 3 capítulos. Os outros 2 capítulos têm considerações que são interessantes de serem feitas, mas algumas parecem estar, de certa forma, um pouco anacrônicas, como eu comentei com vocês, a percepção do autor sobre letramento. Se esse livro fosse escrito hoje, por exemplo, ele já teria uma especificação maior sobre o conceito de letramento, teria uma discussão mais ampla, né? E como é que esse conceito de letramento envolve várias capacidades cognitivas, desenvolvimentos sociais e tudo mais, que outros pesquisadores e pesquisadoras, como é o caso da Magda Soares, o fizeram posteriormente. Mas ainda, principalmente no primeiro capítulo, tem considerações importantíssimas, né? Vamos a elas, como aqui é tradição no canal, vou discutindo com vocês o livro a partir de muitos trechos importantes dele, né?
Primeiro, a língua não serve só para veicular informações. Essa provavelmente é a parte mais famosa e relevante do livro, quando ele assim o diz. Já na introdução do primeiro capítulo, Linguagem, Poder e Discriminação, primeiro capítulo. A linguagem não é usada somente para veicular informações, isto é, a função referencial denotativa da linguagem não é senão uma entre outras. Entre estas, ocupa uma posição central a função de comunicar ao ouvinte a posição que o falante ocupa, de fato, ou acha que ocupa na sociedade em que vive. As pessoas falam para serem ouvidas, às vezes para serem respeitadas e também para exercerem influência no ambiente em que realizam os atos linguísticos. O poder da palavra é o poder de mobilizar a autoridade acumulada pelo falante e concentrá-la num ato linguístico, segundo Bourdieu. Os casos mais evidentes em relação a tal afirmação são também os mais extremos: discurso político, sermão na igreja, aula, etc. As produções linguísticas desse tipo, também de outros tipos, adquirem valor se realizadas no contexto social e cultural apropriado. As regras que governam a produção apropriada dos atos de linguagem levam em conta as relações sociais entre o falante e o ouvinte. Todo ser humano tem que agir verbalmente, de acordo com tais regras, isto é, tem que saber a. Quando pode falar e quando não pode, b. Que tipo de conteúdos referenciais lhe são consentidos, c. Que tipo de variedade linguística é oportuno que seja usada. Ou seja, ele deixa aqui já bem claro que quando a gente for pensar a linguagem, não podemos pensá-la de maneira dissociada à realidade social. Ou seja, um pensamento muito equivocado em relação ao que é língua, ao que é linguagem, é de que são apenas maneiras que o ser humano desenvolveu de veicular informações mais abstratas sobre a realidade. Isso não é verdade. Por meio da linguagem, e hoje a gente tem uma visão mais sofisticada em relação às várias modalidades semióticas, não só em relação à língua escrita, à língua falada, mas também aos gestos, ao nosso olhar, aos sons que utilizamos, as imagens que são construídas, ou seja, as várias modalidades semióticas, são fundamentais na comunicação não só dos conteúdos, mas também das relações de poder na sociedade, como ele deixa muito claro aqui, né? Por exemplo, o que é que você pode falar? Quem é você para falar sobre tal assunto? Isso tem um peso muito grande nas nossas sociedades. A legitimidade, por exemplo, de um professor de português para falar sobre os usos da norma padrão é muito grande. Costuma ser, pelo menos, né? Então é um ponto aqui muito que deve ser destacado, né? Outro aspecto importante é a escrita e o estabelecimento da norma padrão. Vamos ver o que ele fala aqui na página 6. Uma variedade linguística vale o que valem na sociedade os seus falantes. Isto é, vale como reflexo do poder e da autoridade que eles têm nas relações econômicas e sociais. Esta afirmação é válida, evidentemente, em termos internos, quando confrontamos variedades de uma mesma língua, e em termos externos, pelo prestígio das línguas no plano internacional. Houve época em que o francês ocupava a posição mais alta na escala de valores internacionais das línguas. Depois foi a vez da ascensão do inglês. O passo fundamental na afirmação de uma variedade sobre as outras é sua associação à escrita, consequentemente, sua transformação em uma variedade usada na transmissão de informações de ordem política e cultural. A diferenciação política é um elemento fundamental para favorecer a diferenciação linguística. Então aqui ele já deixa muito clara a reflexão de que as línguas têm uma relação muito forte com a escrita, né? Tanto no âmbito mais interno quanto no âmbito externo. Existem línguas que têm mais variedades linguísticas num determinado país com mais prestígio, e em situações internacionais também existem línguas que são mais prestigiadas do que outras. Vivemos, como ele deixa aqui muito claro, né, nesse ponto ele não está nada desatualizado, ainda o grande prestígio do inglês como língua internacional.
E a gente pode ver que a associação a uma norma padrão e estabelecimento de poder passa necessariamente pela escrita. Então, uma variedade linguística para se estabelecer como a norma padrão precisa necessariamente passar pela escrita, né, nas sociedades contemporâneas. O prestígio de uma norma como padrão advém do seu uso na modalidade escrita. Então ele deixa isso aqui muito claro e de maneira, como vocês puderam observar, de maneira muito clara, muito objetiva e didática, né? E aí vai falar também do papel dos dicionários, na página 19. Como eu estou falando para vocês, gente, tem muitas coisas aqui, vai falar também do papel das línguas indígenas e africanas, né? Como no português houve uma busca maior do prestígio das línguas indígenas na influência no léxico do português brasileiro, e houve um certo desprestígio, pelo menos até ali os anos 80, como ele coloca, da herança lexical da África, né? Não houve tanto esse prestígio, esse cuidado quanto com as línguas indígenas, ele coloca. Mas como eu falo para vocês sobre esses livros essenciais da linguística, né, como foi o Manual de Sociolinguística da Estela Maris Bortoni Ricardo, são livros muito ricos, né, que se eu for detalhar todos os aspectos dele, a gente vai acabar passando o objetivo aqui do vídeo, porque vão se tornar vídeos de 2, de 3 horas, né? E aqui a gente pretende ficar no máximo de 30 a 40 minutos o vídeo. Mas vamos lá. Sobre os dicionários, né? Uma perspectiva linguística, né, que ele coloca aqui. Os dicionários, inventários dos signos legitimados, forneceram aos vocabulários aí recolhidos uma existência abstrata, que os torna totalmente diferentes dos signos excluídos do inventário. No entanto, as palavras não têm realidade fora da produção linguística. As palavras existem nas situações nas quais são usadas. Isto é tão verdadeiro que a identidade da forma através das variações dos contextos pode passar despercebida. Entender não é reconhecer um sentido invariável, mas construir o sentido de uma forma no contexto no qual ela aparece. Os dicionários são instrumentos centrais no processo chamado de estandardização, que constitui um dos aspectos linguísticos do processo mais amplo da legitimação. Ou seja, para nós sermos competentes em uma determinada língua, como é evidente, não basta sabermos um significado cristalizado das palavras, mas sabermos o seu uso na realidade. Ele deixa isso aqui muito claro. Só que num processo de sistematização, estandardização da língua, os dicionários têm um papel muito importante de estabelecer significados e também o léxico mais prestigiado de uma sociedade, né? Quem nunca se pegou, às vezes, querendo pesquisar em um dicionário, às vezes, palavras menos prestigiadas, né? Em relação à norma padrão, e não as encontrou no dicionário, né? Gírias e outros elementos aí envolvidos, que são muito importantes na comunicação cotidiana, mas que algumas vezes acabam não entrando nos dicionários. Outro aspecto importante aqui é a redefinição da própria norma, né? A norma não é absolutamente invariável, né? Ela pode mudar bastante. Vamos aqui ao ponto importante. A própria norma é constantemente redefinida e recolocada na realidade sócio-histórica, acumulando assim ao mesmo tempo a própria razão de ser e o consenso. Os que passam através do processo são diferentes dos que não o conseguiram e constituem um contingente social de apoio aos fundamentos da discriminação com base na legitimação do saber e da língua de que eles, formalmente, dispõem. Neste sentido, poderíamos dizer que a gramaticalização de muitas línguas europeias, que aconteceu no século XVI, num contexto histórico específico, continua a se reproduzir de outra forma até nas sociedades democráticas, com altos níveis de educação. Este processo é em parte devido ao fenômeno bem conhecido por antropólogos que Bourdieu e Boltanski chamam de amnésia da Gênesis. A curta memória social e histórica permite um tipo de legitimação que não seria possível se a origem das instituições sociais e seu significado e função
fossem perfeitamente explícitos para todos. A amnésia da Gênese, pelo contrário, permite que se aprendam a gramática normativa fora das condições políticas de sua instituição, contribuindo assim para fundar a legitimidade da língua oficial. Esta amnésia leva a um tipo de explicação, tautológico. Já que existe uma norma para ser ensinada, é bom que todo mundo aprenda esta norma. Da mesma forma, muitos rituais são explicados pelos nativos de forma tautológica. Fazemos isso porque isso sempre foi feito. Essa ideia de continuidade e de necessidade é um traço fundamental do processo de legitimação. Ou seja, a norma ela tem uma história. Por que estabelecemos determinadas variedades ou variedades de como prestígio, e certas variantes ficam como usos mais desprestigiados, né? É muito conhecido o exemplo do Marquês de Pombal, que fez na base da lei, né, vamos dizer assim, numa imposição, inclusive com penas, a imposição da língua portuguesa perante uma língua geral que acontecia, que era utilizado no dia a dia do Brasil, né? Então, há histórias políticas por trás do estabelecimento de normas, né? E essas histórias políticas, que são muito longas, né? Nações como o Brasil têm séculos de história, né? Então, todo esse processo acaba sendo, muitas vezes, esquecido e colocado de lado, pensando, não, sempre foi assim, né? Sendo que não é que, porque sempre foi assim, né? Não é essa a lógica, né? Houve todo um conjunto de relações de poder envolvidos no processo. E isso, às vezes, fica esquecido por boa parte da população, né? Passamos recentemente, por exemplo, por um novo acordo ortográfico, que mudou as regras de acentuação gráfica, por exemplo. E muitas pessoas podem pensar, hoje, né, principalmente estudantes jovens aí de 15, 16 anos, a ideia nunca teve acento. Não, a ideia já teve acento. As pessoas já escreveram até o início desse século, né, na década passada, era até o que se esperava é que as pessoas escrevessem ideia com acento. Mas foi alterado devido a um novo acordo ortográfico. Então, as línguas e as normas dessas línguas, a norma padrão dessas línguas, acaba sendo influenciado por situações políticas também, que muitas vezes são apagadas historicamente. Há muitos questionamentos a escritos feitos por culturas orais. Esse já é um tema mais ligado ao segundo capítulo que se chama Considerações sobre o campo de estudo da escrita. Aqui esse capítulo, como eu falei para vocês, já tem algumas coisas que eu considero relativamente desatualizadas, mas ainda assim é uma leitura muito importante para quem quer ter uma reflexão introdutória sobre o assunto. Vamos lá, esse questionamento é escrito pelas culturas orais na página 51. A reflexão sobre as atitudes relativas à escrita me parece particularmente relevante não somente para desvendar a interpretação recíproca presente na situação de alfabetização, mas também para chegar a alguma proposta prática para os professores de alfabetização em geral, na tentativa de superar algumas das dificuldades que os alfabetizadores encontram. É bastante óbvio, ou deveria ser pelo menos, que nas culturas somente ou principalmente orais, onde a comunicação verbal acontece sempre em presença dos que estão comunicando, isto é, face a face, a escrita seja percebida pelo que diz respeito ao valor de informação que ela carrega nas suas atuações comunicativas, como algo incompleto, parcial, pouco confiável, falsificável. A comunicação face a face é ao mesmo tempo verbal, gestual, só acontece na presença da pessoa. É, por assim dizer, viva e tridimensional. Nela não existem palavras na sua versão abstrata. O abstrato, o rabisco bidimensional, custa a ser levado a sério, a ser considerado tão legítimo ou mais, como para nós, quanto à comunicação face a face. Certamente a introdução de tipos de comunicação, como a telefônica ou a radiofônica,
representam um passo na direção de uma maior abstração da mensagem linguística ou de outros canais paralelos, presentes na interação face a face. Como vocês podem ver aqui, e ele vai tratar disso no capítulo inteiro, né? Nem sempre as sociedades com tradições hegemonicamente orais aceitam a escrita facilmente, no sentido de que vem na escrita uma mágica completa, um ato mega civilizatório. Não, alguns encaram a escrita com certa desconfiança. Vem na escrita também uma perda de legitimidade, como ele retrata aqui muito bem. E tem algumas considerações sobre a escrita que ele faz também aqui, que foram estudadas no decorrer do tempo. Por exemplo, o prestígio, o desprestígio, o prestígio de escritas alfabéticas e o desprestígio de línguas não alfabéticas, né? Durante muito tempo, os europeus, principalmente ali na Idade Moderna, para o início da Contemporânea, em termos mais clássicos, ali no século XVI, XVII, XVIII, e até em partes no século XIX, muitos acreditavam que a linguagem, que as línguas escritas alfabéticas, né, as escritas alfabéticas, elas eram mais sofisticadas, mais inteligentes do que as não alfabéticas, né? Tem até uma questão aqui da pessoa pensar que tem um diálogo, né, do século XVIII de dois pesquisadores em que um fala até que o modelo chinês de escrita, que não alfabético, ele seria menos prestigiado, teria menos valor que as línguas europeias alfabéticas, as línguas escritas europeias alfabéticas. E isso ele faz uma comparação até da pedra com o machado, né? Que o caso chinês é como se estivesse usando uma pedra para cortar uma árvore, e no caso das escritas alfabéticas, utilizando um machado. Então tem todo esse contraste, né, de tentar falar que as escritas alfabéticas, são mais consistentes e racionais e evoluídas do que as não alfabéticas também. Outro aspecto importante que ele vai tratar nesse capítulo vai ser a preservação da tradição da escrita, né, dos textos escritos, né? E muitas pessoas acabam acreditando de maneira errônea, e lamentavelmente muitos ainda acreditam nisso, de que a escrita foi uma tecnologia que garantiu que os grandes artefatos culturais de várias civilizações fosse integralmente preservado, o que é uma mentira. Ele lembra aqui durante o capítulo os exemplos de obras gregas, né? De peças de teatro, obras de filósofos gregos que se perderam no tempo. Ou seja, foram escritas, mas se perderam no tempo. E isso tem um impacto muito grande, né? Na maneira, às vezes, até como nós estudamos alguns dramaturgos clássicos, como Eurípides, Sófocles, Ésquilo. Temos essa dificuldade mesmo, assim, essa dificuldade não, essa impossibilidade de conhecer a obra completa desses autores, né? Porque se perderam com o tempo. E isso ele vai colocar muito claro, e também vai trazer essa discussão das tradições orais também no decorrer da história, de que muitas tradições acham que a pessoa que sabe muito não é a pessoa que leu bastante, né? Mas é a pessoa que tem um conhecimento guardado dentro de si e com muita sabedoria, né? E não necessariamente a pessoa que gravou o conhecimento na escrita apenas, né? Mas a pessoa que o tem gravado na mente pode retransmiti-lo oralmente. Então, tudo isso é uma discussão que ele vai fazer aqui no segundo capítulo. A discussão muito boa, como eu falei, em alguns tópicos está um pouco defasada, devido à época em que o livro foi escrito, mas ainda assim são reflexões muito interessantes sobre a linguagem, a escrita e o poder, né? E por último, no terceiro e último capítulo do livro, eu vou chamar da oralidade para a escrita, o processo de redução da linguagem, vou destacar a tomada da escrita como modelo ideal para os conteúdos expositivos, né? Que houve muito essa crença também, né? Vamos ver como é que ele aborda isso na página 108. Todas as pequenas mudanças linguísticas
que vão definindo a variedade padrão da língua fazem parte de um rumo, algo previsível. O modelo ideal e talvez inconfessado é o das línguas escritas, com uma tradição não somente de variedade escrita, mas mais especificamente de uma variedade própria para conteúdos expositivos e científicos. Olha aqui como ele coloca, bem interessante. O modelo ideal e talvez inconfessado é o das línguas escritas, ou seja, o modelo ideal das línguas, né, de evolução social, de poder, de racionalidade, é o da língua escrita, principalmente para discutir conteúdos positivos científicos nas sociedades humanas. Então tem esse aspecto muito forte, né? E vai tratar de outros assuntos aqui também importantes que, se vocês, porventura, quiserem aprofundar na leitura do livro, pode ser interessante, como o fato de a norma padrão por escrita, né, ser utilizada para a produção de textos jurídicos e construção das leis, que nem sempre é uma garantia de acesso, né? Muitas pessoas pensam, a lei está escrita, né? Mas o acesso das pessoas à escrita, não só ao texto, né? Porque hoje é relativamente fácil uma pessoa ter acesso a textos jurídicos, né? Por meio da internet, né? Mas a sua compreensão, as inferências, né, de uma determinada lei ainda não são claras para a maioria da população. E ele vai tratar isso de uma maneira bem sucinta e interessante também neste livro. Espero que tenham gostado do livro, vale muito a pena ler. Linguagem, Escrita e Poder, de Maurício Guilherme. É um livro clássico, editado pela Martins Fontes. É um livro que realmente muda a nossa percepção sobre a escrita e o poder nas sociedades humanas, não só no momento atual, mas também na história da humanidade, né? Então é um livro que vale muito a pena ler. Se você é estudante de letras, você precisa ler este livro. Se você é professor de português ou professora de português, também precisa ler esse livro, porque vai enriquecer muito a sua percepção sobre a escrita. Se você é um pesquisador das ciências humanas, também recomendo essa leitura, pois vai ajudar vocês a terem uma introdução muito boa a respeito da relação dialética entre a linguagem, principalmente na modalidade escrita, e o poder. É isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Tchau!